Bom dia a todos. Vamos começar a nossa reunião científica da Academia de Medicina do Rio de Janeiro e convidar o nosso professor, Dr. João Luiz Pereira Costa. Ele é nosso palestrante de hoje, que vai abordar sobre métodos contínuos e intermitentes de reposição renal para a terapia de substituição renal. Ele é médico, gestor e professor, com a sua carreira dedicada em nefrologia e terapia intensiva, incluindo o Hospital Procardíaco. Foi também subsecretário municipal de saúde do Rio de Janeiro e diretor nacional da gestão de saúde da Rio. Ele é mestre docente com atuação na Unirio e FGV, além de coordenador médico de nefrologia na rede do São Luís. Vamos convidar também o nosso querido acadêmico, Dr. Walter Gouveia, nefrologista também da nossa academia. Gostaria de convidar o senhor também para sentar depois compor a mesa conosco. E, por favor, doutor João. Bom dia a todos. É um prazer imenso ter esse convite. Tenho amigos aqui todos, conheço, alguns já trabalhei diretamente, alguns não tenho contato, Mauro Alves, colega de residência, de bairro, porque é da ilha, uma vez sempre é da ilha. Né? E nós estamos aí nessa cena de fazer um trabalho ao longo da vida na nefrologia, que é intensiva, na verdade, de medicina interna, né? São duas especialidades que são apanagem da medicina interna, e é sobre isso, de uma forma geral, que nós vamos falar aqui hoje. Está aqui? Primeiro, deixa eu ver aqui. Esse aqui também. Deixa que eu posso ver. Você vai ver quando eu consigo saber do lado. Acho que então, antes de nós começarmos a falar, vamos tentar fazer uma rápida padronização sobre o que nós estamos conversando. Então, assim, os métodos tanto contínuos quanto intermitentes, tanto aqueles que envolvem circulação extracorpórea, quanto os que envolvem hipertrônico, são os pilares, digamos assim, do suporte armado em nefrologia para o paciente em medicina interna. A questão toda é que esse é o ponto-chave da apresentação, mas, como médicos, vai ser muito difícil você focar apenas na fase final do processo. Né? Então, nós vamos conversar aqui rapidamente sobre o processo como um todo do adoecimento, tanto pré-diálise quanto pós-diálise, e as repercussões que isso tem, não só sobre o paciente, sobre a família, mas também sobre a população como um todo e sobre a nossa questão cidadã em relação aos recursos envolvidos sobre isso daí. Então, isso aqui, basicamente, é como você hoje classifica o paciente em relação à sua situação renal. Então, você tem um paciente normal alto, com uma taxa de filtração glomerular de 90 ml por minuto, levemente reduzida de 60 a 89, e aí você começa a ter a situação de doença. Essas duas aqui em cima, você só considera alteradas se houver alguma outra condição associada. E aí você tem que dar uma atenção específica. E aqui para baixo, você começa o nosso caminho de paciente com doença renal instalada, né? E exigindo atenção especializada. Essa classificação aqui da taxa de pressão glomerular vai estar em cima da creatinina, da cistatina C, que são dois marcadores que são utilizados histórica e classicamente para que você calcule a taxa de filtração glomerular. E hoje, não só com a inteligência artificial, mas outras metodologias, você consegue, de forma muito mais simples, chegar a esse número aqui, de uma maneira mais precisa, o que ajuda bastante a tomada de decisão.
As suas vantagens da creatinina sérica é o marcador mais utilizado, amplamente disponível, é barato, ele tem uma influência grande da massa muscular, dieta, idade, sexo, secreção tubular, e aqui, influenciado por medicação, e, obviamente, numa população idosa, você começa a verificar como ela pode ser falsamente alterada em muitas circunstâncias, isso deve ser levado em consideração. A cistatina C, ela já tem uma independência maior de alguns fatores, mas tem de outros, ou seja, corticoterapia, inflamação, operações tiroidianas, que também são prevalentes na nossa população mais idosa. E essa melhor abordagem quando você consegue combinar os dois, tanto a creatinina quanto a cistatina C, e aí você chega nessa, finalmente, creatinina na primeira linha, cistatina C, o refinamento dessa estimativa, uma acurácia, e aí você volta para uma melhor definição da taxa de filtração glomerular, permitindo que você tome atitudes muito mais racionais, não só preventivas, mas também de intervenção, como nós vamos ver aqui. Quando se fala para que a gente possa refinar melhor ainda, além da taxa de filtração glomerular, qual é a capacidade seletiva daquela membrana de filtração capilar glomerular. Então, todos nós aqui lembramos da histologia funcional, em que você tem o podócito, você tem o capilar glomerular, você tem o espaço de válvula, você tem a partir dali a especialização em tubos e até chegar ao sistema urinário. Então, na categoria do CADIO, nós vamos ver sobre isso que estamos falando, você com a primeira urina da manhã, amostra isolada, mas uma amostra casual, aceitável, ou seja, o paciente sem urinar nas últimas 4 horas, você pode também chegar a uma boa conclusão em relação a isso, você classifica pela taxa de albuminúria 30 mg por grama, 3 a 300, acima de 300, como é que se comporta a seletividade dessa membrana no capilar glomerular. Então, isso aqui, junto com a taxa de filtração glomerular, permite que você tenha uma classificação muito mais adequada, não só da função final, mas também da capacidade seletiva daquele capilar glomerular. Exercício intenso, febre, infecção urinária, hematura, insuficiência cardíaca descompensada, hiperglicemia, aumentam transitoriamente a albuminúria. Então, você vê que isso não é mais uma tarefa isolada do nefrologista. Isso é uma tarefa do médico, daquele que pratica a medicina interna, seja cardiologia, pneumologia, a especialidade que for, né? Tem que estar lembrando dessas questões. E aí você tem uma classificação muito mais definida, não só em relação à taxa de filtração glomerular, mas também em relação à relação albumina-creatinina, ou seja, você correlaciona aquela taxa de albuminúria com a creatinina na urina. Então, hoje, você, com uma amostra isolada de urina, consegue classificar muito mais facilmente o teu paciente do que se você ficar fazendo exame de sangue. Então, é preciso que o médico, como modo geral, tenha essa noção para que ele possa valorizar os dados que ele recebe no seu consultório. Não adianta você olhar um paciente idoso, sarcopênico, uma creatinina normal, não significa nada. Hoje a gente sabe os vieses que isso pode trazer, inclusive nas decisões terapêuticas do cardiologista, do endocrinologista propriamente dito, que são os mais frequentemente que veem os pacientes. Conclusão. O diagnóstico e o prognóstico da doença renal crônica não deve ser baseado apenas na creatinina. O estadiamento moderno integra a taxa de filtração glomerular, a albuminúria, a relação albumina-creatinina, e utilizando idealmente os dois, mas um deles já é suficiente, quando a precisão da estimativa de taxa de filtração glomerular é clinicamente relevante. Então, isso aí é bastante importante. A apresentação vai estar disponível, obviamente, para vocês aí, como vocês quiserem. Deixa eu colocar aqui. Então, nós vimos aqui como é que nós temos está perguntando. Passando para lá. Oi, só para passar para lá.
Essa já é um outro arquivo. É que sempre trocar a apresentação, sabe? Oi? Eu não sabia que o senhor ia trocar a apresentação. Ela acabou, então. Já ficou muito grande. Então, aqui, então, nós posicionamos o nosso paciente do ponto de vista do paciente que está na linha de cuidado ambulatorial. Ele está sendo visto pelo endócrino, pelo cardiologista, pelo clínico, pelo gineco, por quem quer que seja que esteja vendo esse paciente. Não é complexo, dá para a pessoa fazer isso, um simples exame de urina, você consegue acompanhar muito bem. E aí você, lembrando que esse paciente, quando ele chega nas fases mais baixas da classificação, com o maior grau de doença renal, ele é suscetível a não estar vacinado, a ser um fumante, a uma influenza, a ideia é que, não, o meu rim vai piorar. É mais fácil ele piorar por causa de uma gripe não vacinada, por causa de uma pneumonia, que é comum nesse grupo de pessoas, por conta de uma arbovirose, uma dengue. Então, isso tudo faz jus à preocupação de estadiar bem esse teu paciente, você tomar conta dele, em lugar de olhar apenas a creatinina. Então, a lesão renal aguda já é um outro contexto. Com ou sem lesão prévia, doença renal instalada naquela classificação, ou com ela, esse paciente pode internar e ter uma agudização da sua doença renal aguda. A doença renal aguda, senso estrito, é uma doença completamente diferente da doença renal crônica. São duas entidades diferentes, mas elas podem se afunilar em um determinado momento. E é isso que a gente então, chama a atenção. Então, aumento de creatinina em 48 horas acima de 0,3 de delta. Cada creatinina basal 1,5 vez em até 7 dias. Ou acima de meio ml por quilo por hora nas próximas, em termos de 24 horas. Isso aqui, pelo um desses três critérios, define a lesão renal aguda. Essa creatinina deve ser interpretada em relação ao valor basal, sempre que possível. Daí a importância de um grupo longitudinal. É inaceitável hoje tanta inteligência artificial, tanta coisa, a gente não consegue acompanhar longitudinalmente um paciente. Esse paciente ele tem que passar o mesmo prontuário pelo endócrino, pelo gineco, pelo cardio, pelo pneu, pelo gastro e até pelo nefrologista, porque senão é o fim da linha. Se você não tiver essa sequência, você vai se perder. Você vai se perder. O débito urinário, no paciente internado, é um critério independente, pode ter a lesão renal antes da elevação expressiva da creatinina. E aí entra num detalhe aqui, marcadores de lesão, que não estão ao alcance de uma forma geral. Mas com isso daqui, você consegue, combinando alteração da creatinina evolutiva com o débito urinário, em horas, no paciente com cateterismo vesical, você consegue fechar bem o diagnóstico de uma maneira precisa, o Fernando, colega de décadas de procardia. A etiologia no contexto clínico deve ser investigada paralela ao estadiamento. Isso aí é fundamental. Não só a história, né, e do paciente idoso, que muitas vezes não consegue contar a sua história, ser mais importante ainda, a história da diarreia, a história da náusea e vômito. Se separasse aquilo ali, é uma manifestação crônica, quase, de uma doença renal que vem se instalando progressivamente, paciente da urêmia, ou se aquilo é um quadro agudo. Então, tudo isso aí vai ser muito importante para que você valorize os dados para a tomada de decisão, que faz diferença de você dialisá-lo, eventualmente, de uma forma pontual, ou se preparar para esse paciente permanecer em diálise depois. Isso muda a dinâmica de vida do paciente, da família, da comunidade onde ele está. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência, né, disso aí. E evocar, né, a nossa clínica, né, o ensino interno. O paciente, muitas vezes, ele não conta a história, mas às vezes um simples hemograma, bem olhado, uma lâmina periférica, em que você pede ao hematologista para olhar e verificar se tem formas atípicas de hemácia, você fazer um diagnóstico de uma microangiopatia trombótica, suspeitar de uma síndrome hemolítica urêmica, são diagnósticos. Veja bem, a população aumentou muito, a idade aumentou muito, as doenças prevalentes e a concomitância de comorbidades também. Então, aquilo que era exceção, não vou dizer que virou a regra, mas nós temos hoje a obrigação de ir além do óbvio, né?
Então, nós precisamos ter essa visão. O estadiamento do cativo da lesão renal aguda. Então, nós temos aqui a mesma situação que nós tínhamos definidos, né, em relação ao débito urinário e a creatinina séria. Uma série de classificações existem em cima disso. Nós vamos usar o CADIGO, e no CADIGO 3 nós vamos estar focados no título da nossa aula. Ou seja, esse paciente aqui embaixo, que é o nosso candidato a métodos variados de intervenção diagnóstica. Aqui, nós temos na lesão renal aguda o CADIGO 1, é uma ilha verdadeira, exige identificação de causa e monitorização. O CADIGO 2 não há risco de complicações, e aqui você tem que definir logisticamente onde o teu paciente está, se ele precisa ser transferido ou não, se precisa trazer recursos para eventual sofisticação do suporte nefrológico. E no CADIGO 3 você não tem mais tempo. Você vai indicar e avaliar as complicações definidas disso aí. O estágio é prognóstico, mas não substitui a avaliação de causa e fisiopatologia. Só para a gente usar aqui na questão clínica, caso 1, paciente com creatinina basal de 1, atual de 1,4, no CADIGO 1. Caso 2, creatinina basal de 1, atual de 2,4, CADIGO 2, 3, aumentou 3 vezes e meio em relação ao basal, CADIGO 3, caso 4, sem critério de estágio 3, a diurese baixa, você não tem a creatinina de base, mas você consegue evoluir pela creatinina, pela diurese dele. Então, assim, o caso 4 demonstra claramente a importância do critério urinário, mesmo se a creatinina atingir o limite 3 vezes o basal. Lembrando que é uma parte dos nossos pacientes hoje, né, especialmente homens, nos homens, você tem muita estenose de uretra, pós-RPU, você tem uma série de outras questões que precisa, muitas vezes, uma postura atenta, cuidadosa, não é largar o doente na emergência. O nosso problema todo hoje, a meu ver, é muito mais de postura do colega, né? da nossa frente. Nós somos cobrados por um volume de atendimento e a gente muitas vezes não dá atenção a pequenas coisas que levam a grandes conclusões como essa daí. Então, creatinina e débito urinário. Você vai ver que hoje a gente conjuga creatinina, débito urinário e os biomarcadores, que não estão ainda disponíveis de uma forma ampla na nossa prática. Próximo. Pode entrar, né? Direto. Então, aqui, quando o paciente chega um DRG5 ou um paciente um DRC4, ou um 3B, ou um 3A, que complicou com CADIGO 3, que ele superpõe, ou primariamente um CADIGO 3, o CADIGO 3 geralmente é uma catástrofe, né? De cara. O paciente sai com ausência de doença renal e vai para um CADIGO 3, geralmente uma catástrofe obstétrica, ou alguma catástrofe de medicina interna, um choque cardiogênico, um choque séptico. Então, nós temos que ter atenção a isso aí. Os métodos hoje que nós temos intermitentes, prolongados e contínuos, basicamente são hemodiálise intermitente, os métodos de baixa eficiência ou prolongados, usando equipamento específico. Esse aqui é um equipamento igual a esse daqui. Esse aqui é um equipamento próprio, são chamados terapias contínuas de reposição de função renal, e a diálise peritoneal clássica. Os acessos são fundamentais vasculares de peritônio, as formas de anticoagulação, basicamente as heparinas e o citrato regional. O que nós estamos tentando aqui rapidamente? Reconhecer indicações, diferenciar os métodos, selecionar a modalidade conforme o contexto clínico, definir o acesso vascular ou peritoneal, prescrever dose, ultrafiltração e metas, selecionar a estratégia de anticoagulação. O que nós temos de conceito operacional na terapia de reposição, de substituição renal? Controle de volume. Então, o paciente, nós sabemos hoje que o paciente com um balanço hídrico descontrolado a partir
durante a sua internação e tem uma mortalidade maior, independente da causa. Eletrólitos e equilíbrio ácido-básico. Remoção de toxinas urêmicas e moléculas dialisáveis, e aqui entram também, muitas vezes, drogas que estão circulando no nosso paciente, a gente às vezes não sabe na polifarmácia que ele chega o que está circulando, né? Então é importante. Então, até mesmo no tratamento usual, você pega aí um diabético tipo 1, usando dapaglifosina, ou um paciente usando um tipo 2, usando a componente já com função renal deprimida, um G3, um paciente 4D, esse paciente usando dapaglifosina ou então metformina, apresentando com certa acidose, com glicemia quase normal, acidose lática, com tudo isso vai fazer diferença na nossa decisão. Suporte durante a recuperação renal da insuficiência renal, isso aqui é importante, a gente não dialisar de menos, mas também não dialisar de mais. A substituição da função renal, aí para frente, no paciente já em fase avançada, esse paciente tem que ter todo um mecanismo sociológico, cirurgia vascular, cardiologia, chamar o pessoal da arritmia, tem todo mundo envolvido. Então, esse é o ponto. Esse paciente ele é complexo, ele é caro. E sim, o ideal é a gente não chegar nele. Por isso que a importância daquilo, tudo que nós falamos antes, em relação à classificação e à atenção em nível ambulatorial. E o princípio, tratar o paciente, não tratar um número isolado, não tratar exame. Qual a diferença que nós temos entre o paciente com doença renal crônica avançada versus aquele com lesão renal aguda em fase também avançada? Então, esse aqui é um processo crônico, potencialmente irreversível. Esse daqui é uma perda aguda de função, frequentemente potencialmente reversível, ou você retornar ao paciente é uma função conservadora prévia. Dificilmente ele vai continuar um 3A ou um 3B, é por isso que ele fica um 4, né? Mas você tem que ter em mente que você pode tentar minorar ou postergar a condição dialítica crônica dele para que a família se ajuste no sistema como um todo. A doutora Laura, assistora especialista. Na doença renal crônica, o planejamento de modalidade, o acesso ao transplante, isso aqui é fundamental ser lembrado desde o início. Então, as decisões, se você vai pegar a veia periférica, que veia profunda, evitar que o paciente perca o timing da veia profunda para finalidades diversas, evitar as tromboses de subclasse, as tromboses de acessos periféricos, das PICs, né, que a gente utiliza muito. Tudo isso é importante, é um detalhe. Isso envolve a enfermagem, envolve os cuidados. Então, às vezes o nefrologista é o chato de plantão. Ele chega aí, não, isso aqui, pô, esse cara é herneto. Mas não é porque você está vendo lá na frente o que vai acontecer. Na ilha, a prescrição é dinâmica para a recuperação renal e a evolução sistêmica desse nosso paciente. Quando nós vamos começar na DRC, G5, a terapia de reposição. Isso aqui, de uma forma geral, e no paciente internado. Então, isso é baseado em sintomas, na constelação urêmica, os sinais e sintomas, na qualidade de vida desse paciente, nas suas preferências como ser humano e da sua família. E nas alterações de taxa de fibração neurais, alterações laboratoriais, inclusive alguns mais sofisticados, que envolvem osso, envolvem equilíbrio cálcio-fósforo. Sintomas urêmicos ou pericardite celulite, a hipercalemia ou acidose refratárias. E aqui a gente tem um ponto a mais, que hoje a gente tem medicações, como o ciclohexosilicato de zircônio, um bentâmero, que são muito efetivas. Então, você consegue, por um lado, prolongar o tratamento conservador, especialmente o cardiológico, que é fundamental. Sem cardiologia, não tem nefrologia. Então, esse paciente aqui, você consegue empurrar mais do que era antigamente. Por outro lado, ele aumenta a chance dessas outras coisas aqui em cima. Então, é um equilíbrio de tomada de decisão, né? De sabedoria clínica, de conversa, para que você tome a melhor decisão. Não existe não existe um modelo algorítmico para tomar essa decisão. E a deterioração nutricional ou funcional atribuída à insuficiência renal. Isso aqui é extremamente comum. Aquele paciente que não come nada já está sarcopênico e já fica feliz porque melhorou o exame. É muito triste, porque você está vendo que você está caminhando com o paciente
não é nem para morrer, que morrer todo mundo vai. É como ele vai morrer. Vai morrer em cima de uma cama, cheia de escara, família desesperada. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, porque nós mudamos o tempo Cronos, mas nós não mudamos o tempo Kairos, nós não mudamos o tempo psicológico. E é isso que hoje, eu tenho certeza, eu tenho na minha casa, cada um de vocês deve ter. Se não tem direto em casa, tem em algum parente. Então, a gente tem essa responsabilidade. As indicações precisas, agora, na insuficiência renal aguda, acidose metabólica grave refratária, cada vez mais comum chegar esse paciente na emergência. Hipercalemia ou outros distúrbios endocrinológicos refratários, intoxicação por substâncias dialisáveis, sobrecarga volêmica refratária. Aqui, por exemplo, agora, aqui, ó, entender que diálise não é para sério. Eu, pela primeira vez na minha vida, agora com a acetaminofén injetável, eu vi um caso de intoxicação por paracetamol. O paciente, ele fazendo na veia, paciente ortopédico, e aí a diálise não é um tratamento primário, é o uso de N-acetilcisteína para regenerar o glutatión. Então, veja como é que a responsabilidade que a gente tem hoje é muito grande. Nós temos o paracetamol injetável, ótimo. Por outro lado, nós temos outras complicações, e nós vamos ter que ter essa noção. As complicações urêmicas desses pacientes, que elas existem, e aqui, gente, não se dialisa ureia ou creatina, você dialisa o paciente. Então, o paciente, quase sempre as intoxicações, sejam exógenas, sejam endógenas, inclusive com a ureia, elas são excitatórias do sistema nervoso central. Na escala evolutiva, primeiro nós ficamos agitados para tentar fugir da situação. Depois é que afunda. Quando você olha nos relatos da década de 40, quando a insuficiência renal crônica não era considerada uma doença terminal, não se dializava, só se dializava o agudo na Inglaterra, antes de 59, você vai ver nos relatos, o paciente ficava meses tomando sulfato de magnésio para convulsionar, controlando pressão, sei que, ele ficava naquilo e demora para morrer. Não é, não dialisou, vai morrer. Não, ele vai ficar ali, literalmente, jogado na cama. Então, é preciso que a gente tenha essa questão aqui, né? Então, nem sempre dialisar de cara é a solução. Tem que fazer diagnóstico. O que ele está tomando? Está tomando placebo, está tomando metoclopramida, está tomando bromoprida, está tomando cheio de medicação antidepressiva, enfim, alprazolam, benzodiazepínico. É muito comum você ter superposição. E a deterioração progressiva da homeostase, apesar do tratamento clínico. O que vai determinar aquela escolha daquela modalidade em relação aos métodos que nós apresentamos? Então, a hemodinâmica, necessidade de vasopressores, velocidade desejada de remoção de solutos, necessidade de tolerância à ultrafiltração, estado neurológico e risco de deslocamento osmótico. Isso aqui é importante nos pacientes neurocirúrgicos e neurológicos em geral. Risco hemorrágico, necessidade de anticoagulação, acesso disponível, o expertise da equipe e a infraestrutura e a logística disponível no seu hospital. Como é que se comporta? A hemodiálise intermitente tem uma altíssima eficiência em curto período, os dialisadores são cada vez mais de alto fluxo, você hoje tira tudo, até mesmo o contraste iodado sai, não é, a questão não é mais a escolha da membrana. Nesse caso, essa aqui, o SLED, o PIRT, a baixa eficiência e prolongada, também é praticamente a mesma coisa, é uma depuração prolongada e mais gradual. O que muda na prática aqui é praticamente um pouco de redução do fluxo de sangue e uma redução de 500 para 300, 250 ml por minuto de banho. Isso faz diferença. As terapias contínuas, com depuração contínua e comprometimento de volume, envolvem não só a difusão, que você vai ver aqui, a diálise propriamente dita, mas também a ultrafiltração e a convecção com reposição de volume. Diálise peritoneal, uma alternativa vascular independente, contínua ou automatizada. E as modalidades são complementares, não são concorrentes. São importantes que a gente tenha em mente. Esse aqui é um circuito de contínuo venous infiltration, ou seja, você tira o sangue do paciente, passa pelo circuito,
você tem uma bomba de sangue, você tem um efluente, você tem uma reposição. Então, você praticamente troca a água plasmática do teu paciente. É basicamente isso. Dilui. Parte dos solutos são dragados nesse fluxo de água que sai e parte entra. Você encontra isso aqui, obviamente, num volume muito mais acelerado, num método ambulatorial chamado HDF online, língua de filtração online, em volumes muito maiores, e uso volumétrico, ou seja, tudo aquilo que você tira, você coloca. Aqui é mais bem detalhado, né? Mostrando a existência das bombas. O conceito basicamente é a água plasmática atravessa a membrana, os solos são dragados, não há necessidade de líquido de diálise. E um grande volume de ultrafiltração é compensado por solução de reposição, isso volumétrico. O que você tira, você coloca. Pode-se repor antes do filtro ou depois do filtro. Após diluição e aumento padrão, porque ela aumenta a eficiência convectiva. A distinção entre convecção e difusão é fundamental para entender as três modalidades de terapia contínua de reposição. Então, esse aqui, no CVVHD, você tem a difusão dentro de diálise, eficiência para pequenos solutos, depende do fluxo dialisado e das características da membrana. É a correlação entre quanto de sangue passa e quanto de líquido passa dos lados diferentes da membrana. Então, esse aqui, nós vimos a convertida, aqui nós estamos vendo a difusão. Então, você tem o líquido de diálise, você tem o acesso, o paciente está aqui, né? O paciente está aqui, ele entra, vai para o contracorrente, sai uma parte do efluente, da ultrafiltração, e retorna para o paciente. Aqui, a solução de dialisado. Geralmente, aqui, em método convencional, você tem em torno de 250, 350 ml por minuto, e aqui você tem 500 ml por minuto. Quando você usa um método contínuo, você vai ter em torno de, dependendo, em torno de vai variar um pouquinho, mas você vai em torno de 180 a 250, ou até menos, de fluxo de sangue, e um dialisato que vai dar em torno de 1.000 a 1.200 por hora, certo? E aí, em vez de ser uma máquina que produz a água, é uma água ensacada. Então, nesse aqui, nós temos a convecção, no HDF, CVV-HDF, convecção com a difusão simultânea. Na prática, você tem um gradiente de concentração e um gradiente de ultrafiltração. Então, por exemplo, um paciente de 180 quilos, você tem um fluxo de sangue de 150, um fluxo dialisado de 1.500, uma reposição de 1.500 e uma ultrafiltração líquida, ou seja, aquilo que sai, aquele urina, propriamente dito, que ele perde 100 ml por hora. Serve um pouco mais de 1 ml por quilo por hora. A CVH utiliza simultaneamente dialisado e reposição, combinando os dois mecanismos de depuração. Esse aqui é o aspecto que você vai encontrar no nosso paciente quase sempre, né? Qualquer um de vocês já viu esse paciente. É um paciente que quase sempre está entubado, com aminas vasopressoras, fazendo um procedimento contínuo de filtração ou de hemodiálise contínua. Só uma lembrança aqui, o paciente, só para lembrar o seguinte, eu muitas vezes, a preocupação do paciente sangrar é legítima. Tem que lembrar que o paciente grave, ele, mais do que sangrante, ele é um paciente trombótico. A trombose, classicamente, está associada na biologia com morte, com solução, perda de segmento, isso ao longo de toda a escala evolutiva. A diálise ela só foi possível a partir da iodina. Na primeira metade do século XX. Antes, a noção de diálise físico-química das membranas ela existia desde o século XIX. Nós só conseguimos botar para rodar mesmo em 1959. Então, veja, a partir das primeiras diálises feitas com iodina, ainda no final da Segunda Guerra na Europa, você começou a ver uma luz no túnel.
O que selou o avanço desses métodos foi a capacidade de ter um acesso vascular com o Scribner, com o chante arteriovenoso de Scribner, herança da guerra, os plásticos da guerra. Então, é um somatório de questões. Então, quando você define dialisar um paciente com acesso mal feito, mal planejado, ou sem anticoagulação compatível, você está andando para trás na escala evolutiva. Você está andando para trás no tempo da própria especialidade. Então, é preciso que você compreenda que ou você vai usar heparina, que é o sucessor bem-sucedido da irundina, ou você vai, aprendizado com esse sanguessuga, né? Ou você vai utilizar citrato, que vai quelar o cálcio e você vai repor esse cálcio depois. Então, é fundamental você ter a noção da anticoagulação nesse seu paciente. O método de anticoagulação regional com citrato foi um dado evolutivo dado pela indústria, que ofereceu o citrato, massa citrática em quantidade adequada, só foi possível praticamente no Brasil, no final dos anos, no final das primeiras décadas do século XXI para cá. Nós passamos a ter a possibilidade de usar isso daí. Então, é basicamente o cálcio, fazer acompanhamento do cálcio pós-filtro e do cálcio sistêmico. O ajuste de citrato é baseado no cálcio pós-filtro e o ajuste do cálcio baseado no cálcio sistêmico, para que você evite a hipocalcemia de uma forma geral no nosso paciente. Os parâmetros têm que ser bem acompanhados, no sentido de que a disfunção hepática é cada vez mais frequente, mas o citrato é seguro, desde que você o acompanhe. E não existe um método seguro de avaliar a função hepática. Você tem, historicamente, agora, a análise de prevalência de tecido fibroelástico, mas isso é um paciente crônico. Ou esse paciente bem estudado num pós-transplante hepático. Mas como esse fígado vai se comportar, né? Eu diria a vocês que o citrato, na beira do leite hoje, é o sucessor da prova da bromosulfoneína. Você consegue, pelo comportamento do citrato, antecipar, tirar o citrato e continuar dialisando o teu paciente. Certo? Então, esse aqui é o circuito básico, ou seja, paciente com diminuição pré-filtro, com líquido de diálise, fazendo a reposição pós-filtro do dialisado, e o paciente com gluconato de cálcio repondo, sendo que esse paciente está utilizando o citrato trissódico logo no início aqui, ó. Então, ele quebra o cálcio aqui e repõe o cálcio na devolução do nosso paciente. Isso aqui são os alertas muito técnicos, mas são os alertas de coagulação, queda de cálcio sistêmico, necessidade crescente de reposição de cálcio, aumento da relação cálcio total e cálcio iônico, e acidose metabólica, geralmente você não dosa o citrato, mas você dosa o lactato. Se o teu lactato sobe, é provavelmente o citrato também está subindo. Então, é uma acidose citrática e láctica, com ácido fixo circulante. Não interpretar nunca a hipocalcemia isoladamente e integrar a necessidade de cálcio total, cálcio iônico, equilíbrio ácido básico, lactato, perfusão e tendência temporal. Os algoritmos que existem em máquina são para acompanhar fluxo de sangue com fluxo de citrato e a reposição do cálcio. Mas isso é operado pelo ser humano. É um grande avanço, mas ele não resolve sozinho. Então, é preciso ter esse entendimento. Não só do nefrologista, mas da enfermagem e do intensivista. Os acessos, nós temos comentado, isso aqui é um acesso clássico, né? Temporário, para diálise, um ramo arterial, um ramo venoso. Nós temos aqui a fístula, isso aí é um mau exemplo de fístula, bom para enxergar, né? Essa construção da fístula arteriovenosa Siemens-Bresser, ela só foi identificada a partir do 1966, 67, foi um avanço da cirurgia vascular, que hoje em dia muitas vezes é desprezado, não só pelo cirurgião vascular, muitas vezes, agora eles estão avançando, melhorando muito na visão que eles têm a respeito disso, mas já houve um momento de segregação e por quem devia valorizar esse procedimento, porque o coração da qualidade da diálise está exatamente aí.
Aqui é um exemplo de transposição basílica. Aqui com uma fístula funcionada num paciente em tratamento. E aqui um catéter peritoneal. Então, você veja, esse nosso paciente, desde que haja condições para isso, ele pode fazer diálise peritoneal. Então, você tem aqui os cuffs que isolam o peritônio desse paciente. Você tem a cavidade peritoneal, tem vários modelos. Isso aqui fica no fundo do saco de Douglas. E na pele você tem várias proteções. É um método absolutamente seguro e de um custo bastante razoável, que você consegue evoluir no nosso paciente. Esse aqui é o aspecto de um paciente fora de máquina, com o seu catéter instalado. Estamos aqui, embaixo da roupa. São dois postos, né? Primeira vez que eu vi essa foto, o paciente tem 2 litros. Bom, aqui é o paciente em método, que nós tínhamos chamado a atenção. Enfim, essas são as perguntas que eu tenho que fazer. Por que nós vamos indicar TRS? Qual é a modalidade que nós vamos escolher? Qual a dose de efluente efetivamente entregue? Como anticoagular, se nós vamos usar heparina ou anticoagulação regional por citrato? E quanto vamos retirar efetivamente desse nosso paciente? Bom, está disponível para vocês na apresentação. Esse aqui foi o que nós utilizamos para fazer a apresentação, o Cadingo ARC, revisões CRTs descrevendo os mecanismos, consenso contemporâneo sobre a anticoagulação do citrato, as equações de equação para os métodos, e os valores de citrato e redução são apresentados como exemplo, né? Então, a apresentação está disponível para vocês. Como é que cada um delas se coloca? Geralmente, mesmo com o paciente internado, o CTI ou não, as sessões de hipertensão de 3 a 5 horas, alto fluxo sanguíneo dialisado, elevada eficiência de depuração, correção rápida de hipercalemia acidose, limitação principal, instabilidade hemodinâmica e ultrafiltração rápida. E, farmacologicamente, fica em cima da reconciliação da prescrição sobre as doses de anticonvulsivante, antiarrítico e antibiótico. Esses pacientes, eles precisam ser considerados sem dose suplementar pós-diálise. Quanto tempo falta? Eu ia fazer essa pergunta aqui, presidente. Ainda não. Então, os componentes técnicos que nós discutimos. Deixa eu ver aqui. Eu vou botar aqui o slide. Tá. Esse aqui é importante. Qualquer que seja a situação, os pacientes que alterações cerebrais vão sempre acompanhar com métodos contínuos. Considerar a estratégia mais gradual em edema cerebral ou hipertensão intracraniana. Isso aí depende se é isquêmico, se é hemorrágico, se é PCE, traumatismo. Reduzir as oscilações osmóticas rápidas, evitar a depuração excessivamente agressiva, e lembrar que sempre o neurônio se defende aumentando os seus osmóides, seu idiosmóides internos. Portanto, na hora que você fragiliza o meio, o líquido extracelular, você tem uma puxada, um influxo de água para dentro do neurônio, agravando o edema neuronal e levando, qualquer que seja a causa, a piora do quadro como um todo. Monitorizar sódio, osmolaridade, estado neurológico e hemodinâmico, evitar as variações bruscas de sódio para cima ou para baixo, e a escolha deve integrar objetivos neurológicos e renais. Então, jamais tomar decisão só. A dose da terapia contínua, ela depende disso aqui, não pode parar. Então, toda hora, se o acesso vascular for ruim, se a situação do paciente for ruim, se a enfermagem não toma conta dele, se para toda hora para tomar decisão de ir para fazer exame, você não está entregando a dose que você prescreve. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Como é que você vê a diálise peritoneal nesse contexto? Pode ser útil quando o acesso vascular é muito difícil ou os recursos são limitados. Existem, especialmente no interior de São Paulo, você tem uma experiência grande com relação a isso. A vantagem é importante quando você deseja evitar a anticoagulação sistêmica. Pode ser utilizado em centros com experiência e protocolo. Existe avaliação de parede abdominal, você não pode ter hérnia, né? Então, para o agudo é bem complicado e a escolha depende do contexto clínico e da infraestrutura disponível.
Quais são as características de cada um deles? Velocidade do método. Ele é alta na HDI, moderada na AGLED, baixa e contínua, depende do tempo, geralmente 72 horas, para você ter um efeito total pleno, e da DP também é baixa ou contínua. A hemodinâmica, ela precisa de uma hemodinâmica boa, intermediária nesses casos, então aqui você pode discutir entre aqui. A melhor tolerância no paciente com hipotensão nos métodos contínuos, e a DP é geralmente muito boa. Na ultrafiltração, a ultrafiltração é rápida na HDI, gradual nessa daqui, muito gradual nessa daqui, você faz o que você quiser ao longo do tempo, e é muito gradual na DP, e depende do gradiente osmótico, utilizando glicose hipertônica ou não no banho. Esse aqui todos exigem acessos vasculares, e esse aqui não exige acesso vascular. O cognitivo de escolha, então. No doente crônico, HDI ou DP, paciente internado ou não, considerado transplante ou acesso definitivo planejado. Isso é importante. Cadimo 3, estável, HDI ou SLED. A Cadimo 3 é hemodinamicamente instável, aquele paciente que nós vimos as fotos aí, CRRT ou SLED ou PIRT. Choque, mais necessidade de controle volêmico rigoroso, CRRT. Aqui entra o paciente com lesão cerebral aguda, sempre com CRRT. A ausência de acesso vascular, recurso limitado, DP. Alto risco hemorrágico, fazer anticoagulação regional se a CRRT estiver disponível, ou a estratégia sem anticoagulação, que é possível, especialmente em crianças. Mensagem final. Não existe uma modalidade universalmente superior. A indicação deve ser clínica e integrada. A HDI oferece alta eficiência em curto período, mas LED-PIT é uma excelente modalidade intermediária. A CRRT, o equipamento é o mesmo. A CRRT oferece controle contínuo e maior estabilidade hemodinâmica. A DP permanece uma modalidade válida, tanto na doença renal crônica, quanto em alguns contextos, na própria ilha Cadimo 3. O acesso vascular é determinante para a qualidade e segurança do HD-CRRT. Então, assim, catéteres de comprimento adequado. Se você vai usar uma jugular interna, que é a preferida, um catéter de 15. Se você vai usar a esquerda, um catéter de 20. Se você vai usar uma femoral, seja homem, seja mulher, você tem que usar um catéter de 22 para cima de centímetros. Não usar diâmetros pequenos, usar no mínimo 11,5 a 12 frente, daí para cima. Então, isso é importante para você evitar recirculação, evitar uma má performance em acesso vascular. A anticoagulação deve ser individualizada. O citrato regional é particularmente atraente nas métodos contínuos quando você deseja minimizar a anticoagulação sistêmica. E aqui tem que lembrar o seguinte: um paciente, o efluente, tanto a resposta ao citrato ela é diagnóstica em termos hepatológicos, quanto o efluente, um efluente previamente ictérico, um colúrico, um efluente que tenha hemoglobina livre, você tem que olhar a condição hematológica. Ah, isso aqui é anticoagulação. Não, não é anticoagulação. Você tem que olhar hematologicamente o paciente. Olhar hematologicamente o paciente significa olhar a lâmina periférica. Tem que pedir para olhar a lâmina periférica, para você ver se você está dialisando um paciente que tem uma microangiopatia trombótica ou não. Então, e a prescrição deve ser considerada a dose entregue, não dose prescrita. A modalidade deve ser continuamente reavaliada conforme a evolução do nosso paciente. As referências foram essas daqui, tá certo? Quanto tempo eu tenho? 5 minutos ainda? Acabou? É que tinha parte comum. Obrigada, doutor João. Convido agora para participar. Vamos participar aqui, por favor, o doutor, nosso acadêmico Walter Gouveia e acadêmico Fernando Rangel, vamos participar também. E a gente abre para a plateia. Bom dia a todos. Eu quero agradecer ao João pela enciclopédica apresentação aqui. Não é fácil falar sobre o tema, principalmente para pessoas que estão, ouso dizer, um pouco distantes dele. Eu gostei muito da sua apresentação, mas eu vou me permitir fazer algumas considerações aqui que eu creio ser importantes, né? Até para colocar isso
em perspectiva e permitir às pessoas também se posicionar. A questão da diálise em si, né, é uma questão histórica. Né? Tudo isso que o Dr. João apresentou a vocês, na verdade, não é fruto do trabalho de uma única pessoa. Existem pessoas que pontuaram, que lideraram e que efetivamente conseguiram dar grandes contribuições. Mas isso tudo é um trabalho coletivo. E não é só um trabalho coletivo, é também um problema social. Porque a diálise sempre foi alguma coisa de alta complexidade e foi, efetivamente, quando a sociedade entendeu que valeria a pena contribuir para isso, e isso foi também um movimento feito pelos pacientes há muitos anos atrás, que hoje não vai ter tempo de falar sobre isso, e abriu-se, desconstituiu-se toda uma perspectiva de efetivo pagamento, e com isso toda essa indústria se desenvolveu, a ponto da gente ter todas essas opções que temos no dia de hoje. Isso posto, deixa eu fazer as minhas considerações aqui. Primeiro, a diálise é um procedimento muito antigo. A verdade foi descrita por Thomas Grant lá no século XVIII, não é? Como você disse. E nós continuamos usando um procedimento descrito no século XVIII para tratar pacientes no dia de hoje. Essa é a minha grande queixa. Nós não mudamos nada em termos de nefrologia, nós continuamos apresentando o mesmo tratamento aos pacientes, e isso tem uma repercussão. E há uma parada, tá? No sentido de quantas pessoas efetivamente morrem ao longo de um ano e fazem tratamentos diários. Eu estou me referindo aos renais de coma. Então, os dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia mostram que a mortalidade bruta em diálise no Brasil é em torno de 20%. Isso significa dizer que quando eu estou dentro de uma sala de diálise, aquelas 100 pacientes que estão ali, 20 vão desaparecer ao final de um ano. Esta mortalidade, senhores, ela é muito superior a qualquer tipo de câncer, exceto talvez o câncer de pâncreas. Mas a mortalidade da terapia renal substitutiva que nós oferecemos, ela precisa mudar. E aí, se os contratadores, e o principal contratador do tratamento da diálise é o Ministério da Saúde, não forçarem os médicos a melhorarem o seu desempenho, nós vamos continuar isso. Nós vamos continuar pagando um tratamento de diálise, pagando caríssimo. Não sei mais quanto é que o Ministério da Saúde desembolsa por ano em termos de tratamento de diálise. Eu sei que nós temos 120 mil pacientes fazendo tratamento de diálise no Brasil, e a ordem de grandeza está em torno de uns 3 ou 4 bilhões de reais por ano. É isso que nós pagamos para esse tipo de tratamento e traz uma mortalidade bruta de 20% ao final do ano. Eu não acho isso legal. E ela não se quantifica. Se fosse 30% viesse caindo, tudo bem, mas ela é 20% o tempo todo. Então, no nosso programa de terapia renal substitutiva crônica, precisa mudar. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Da mesma forma, a questão do tratamento do dano renal agudo, né? que o Dr. João mostrou, né? Que a introdução do tratamento da diálise melhora parâmetros bioquímicos, ou alguns parâmetros de volemia, ou permite que eu consiga nutrir melhor, dar antibiótico, dá um suporte ao doente que vai tentar se livrar de algo habitualmente catastrófico, como você bem disse, né? Isso significa dizer que esse tratamento todo está aí, que é altamente complexo, que é caro, também suportável por todos nós. A maioria das vezes aí, não dentro do sistema único de saúde, mas dentro do sistema da saúde suplementar. Desafio qualquer um de vocês que está aqui sentado a dizerem que não estão incomodados com os reembolsos que recebem por ano das operadoras de saúde. Eu duvido que os senhores não estejam incomodados por isso. Eu estou, na verdade, muito. E é isso que a gente está fazendo. E só para terminar, aí a minha pergunta, né, que eu estou fazendo toda esse tempo, é assim,
Da mesma maneira que eu introduzo pacientes em diálise, quando é que eu não devo introduzir? Quando é que eu devo considerar um tratamento que não seja um tratamento de diálise? Colocar um ser humano fazendo tratamento de diálise continuamente, aí eu estou falando do renal crônico, sem que tenha um mínimo de qualidade de vida, simplesmente ir lá numa unidade de diálise fazer um tratamento e voltar para casa, eu não acho que seja correto. Tá? Realmente não acho. E acho que médicos, né, não têm a maturidade suficiente para fazer isso. É muito mais fácil eu dizer que tem que fazer e fazer, do que eu perder o tempo e criticamente saber se eu tenho que fazer ou não. E isso se torna muito mais agudo, ou muito mais grave, melhor dizendo, no dano renal agudo do CPI. E aí é uma situação de grande comoção em todos na família, uma série de considerações, e aí o doutor é chamado, vê aqui um negócio catastrófico, aí aparece com algo que talvez possa ajudar, e a expressão muitas das vezes é essa, talvez possa ajudar, porque a gente nunca tem certeza, então é feito. Enfim, João, comenta essas críticas aí. Obrigado. Obrigado, Walter, pela pergunta, pelas considerações. Tanto que obviamente, o último bloco era exatamente sobre a farmacoeconomia. Ela não é farmacoeconomia, economia e saúde, mais do que farmacoeconomia. Economia e saúde em relação à doença renal. E aqui o Walter colocou muito bem. Eu trouxe aqui uns números do quanto custa em termos de... e eu vou introduzir mais um conceito, que não é só o quanto o paciente sobrevive mais em tempo, mas quanto ele sobrevive com qualidade. Então, a pecuária, os anos sobrevividos com qualidade de vida percebidos como tal, e existe uma série de escalas que avaliam isso daí, é importante. Por quê? Eu hoje vivo isso pela minha casa. Você, como muito bem disse o Walter, você é chamado para avaliar um paciente que aquele caminho, seja por razões quase sempre sistêmicas, seja por razões do universo familiar, seja pelo próprio paciente, não foi trilhado de controle de doença renal prévia. Então, esse paciente ele é um agudizado, ou esse paciente, e aí é mais dramático, quando ele não tinha nada, ele abriu um quadro de insuficiência renal aguda, ou num contexto de um grande investimento numa cirurgia cardíaca, por exemplo, ou em outro contexto, que esse paciente se envolve em insuficiência renal aguda ou agudiza um quadro crônico pré-existente, que é o mais comum, e você se vê na contingência de dialisar esse paciente. Então, nesse momento, que eu hoje até respondi um LinkedIn para o Carlos Reis do Univete sobre isso. Ou seja, o tempo que nós passamos a ter, quando eu comecei a dialisar, em 1981, primeiro doente, eu era acadêmico ainda, eu dialisei, você levava um dia para dialisar um doente. Você preparava banho, apelo, era um caos. Hoje, você dialisa 10, 12 agudos. Crônico. Na época, quando eu comecei também, o crônico era uma salinha com 5 no Andaraí. Eu fazia aquilo ali, tinha 3 de tarde, não tinha turno à noite. Hoje, cada turno são 30 pacientes. Você faz 3 turnos. Então, realmente, você conseguiu, com a automação, uma série de avanços, otimizar o seu tempo. O que nós fizemos com o nosso tempo? Nos últimos 20, 30 anos de burocracia. Responder papel, não sei o quê, justificativa do convênio, dizer lá, para lá, tudo isso. Né? Agora, com a inteligência artificial, eu quero ver como é que vai ser. Porque esse tempo vai sobrar. Você vai responder mais rápido. O que nós vamos fazer com esse tempo? É isso que o Walter está questionando em última análise. Em relação humano. O que você vai chegar? Eu tive que ter uma conversa séria com a minha mãe, quando meu pai com Covid, com 88 anos, internou, e
tive essa conversa com outras pessoas, e não é fácil. E eu era o único médico nefrologista disponível para poder cuidar dele naquele momento, em plena pandemia. Então, assim, vou falar claro aqui, nós estamos sendo encurralados no ringue. Nós estamos chegando nas cordas, porque nós vamos ter que tomar uma posição. A quantidade de pacientes idosos, gravemente enfermos, sem nenhuma trilha de cuidado prévio e com nenhuma perspectiva para frente, você vai dialisar, você vai dar um ponto apenas, isolado. Você cumpriu uma função de reduzir ureia, creatinina, cálcio, fósforo, ajustar, não sei o quê, botar mais 5 remédios, pelo menos, na prescrição dele, já é uma polifarmácia, condenar essa família. Hoje, o custo, nessa apresentação nossa, o custo do transporte no estado do Rio de Janeiro, na cidade, para o paciente dialisar, é maior 3 vezes do que o custo pago pela própria diálise, que se gasta com o transporte. Então, não adianta, nós vamos ter que encarar essa conversa. Se nós não encararmos como médicos, eu falei isso há muitos anos atrás, alguém vai encarar por nós vamos ser literalmente amordaçados. E o transporte é pago pela prefeitura. Sim, Sai lá no nosso bonitinho, no nosso IPTU. exatamente. Então, a prefeitura paga. Então, assim, eu devolvo a vocês a pergunta, como médico, o que fazer? Bom, acho que não. Tem um microfone? Tem. Parabéns pela palestra, foi brilhante, né? Eu não tenho umas 4 horas que estavam aqui. Parabéns à academia por convite. Não, uma pergunta muito prática. Nós, cada dia que passa, a gente tem mais pacientes, acompanha mais pacientes anticoagulados. E esses pacientes, por uma série de razões, por morbidade, uma série de coisas, também pela própria idade, enfim, eles acabam evoluindo alguns deles para insuficiência renal e necessitam de suporte dialítico. Nesse paciente anticoagulado, qual é a preferência de método ou se não existe nenhuma diferença? O que eu percebo é que quando a gente encaminha os pacientes anticoagulados um processo dialítico, existe sempre uma certa inquietude, um certo desconforto por parte do colega que recebe esse paciente. Então, isso aí sempre leva uma discussão maior. Eu queria saber de você qual era a opinião dele. Eu vou separar em 2 respostas aqui. A primeira, no paciente agudo, internado. Eu vou dar um exemplo trágico. Paciente em ECMO, extracorpóreo. Paciente pós-operatório, qualquer que seja, o paciente está em ECMO, VEV ou veia artéria. Esse paciente, ele está plenamente anticoagulado, obviamente, por conta da ECMO ou de um ventrículo artificial, com heparina, pleno. Esse paciente, quando instalado em contínuo, ou mesmo, eu não uso outra coisa que não seja contínua no paciente ECMO. A gente já conversou, falamos juntos muitos anos sobre isso, terapia intensiva, e eu anticoagulo regional. Por quê? Porque os ajustes de dose da heparina para esse paciente diz respeito àquele método, e é uma anticoagulação sistêmica. Só que, na hora que você bota esse paciente em circuito e conta com essa anticoagulação, essa heparina, ela adere na membrana, ela é ultrafiltrada, ela é dialisada. Então, você introduz um fator de variação no seu algoritmo de ajuste de dose para a ECMO, qualquer que seja ela. Então, é um anticoagulo regional, localmente. Até porque também esse citrato é uma forma de oferecer base a esse paciente e controle de sódio, que é um citrato trissódio. No paciente crônico ambulatorial, eu diria, se eu pudesse, escolha só um, seria peritoneal. Por quê? Esse teu paciente, se ele está anticoagulado por razões cardiológicas, quase sempre ele tem desautonomia,
pela doença de base, qualquer que seja ela, ele já está no estágio avançado da doença cardiológica, com repercussões autonômicas, e a peritoneal, ela responde muito melhor nesse grupo de pacientes, e ela não precisa de anticoagular, certo? Você vai ter o óbito de internar, fazer a instalação do catéter, controlar naquele momento a anticoagulação, retornar, você fica como cardiologista livre para fazer o que você quiser, e esse teu paciente, o problema todo é indicar ele antes do estágio final. A diálise peritoneal, ela é ótima para você preservar a função renal residual e a função cardíaca residual remanescente desse teu paciente. Então, você pode estar liberado para fazer muito mais coisa com ele, do ponto de vista farmacológico na cardiologia, que é o ponto. Então, esse paciente, idealmente, ele tem que ser encaminhado antes para médico e usando e fazendo a peritoneal. Se ele precisa fazer, não tem jeito, por vários motivos, não tem como, ele tem uma barriga cheia de septo, enfim, tem já várias cirurgias, aneurisma de aorta, é esse paciente que nós estamos falando. Tá bom, não tem jeito, né? Tem gastrostomia. A gente começa a discutir aquilo que o Walter colocou. Será que a gente vai ter que realmente dialisar esse paciente ou entender isso como fase final de doença? É uma pergunta, uma questão. E eu sei que isso não é fácil de responder. É difícil de perguntar e mais difícil ainda de responder. Dizendo que a gente vai dialisar, primeiro, o ideal para esse nosso paciente, mas aí a gente tem que encarar isso ver o seguinte: qual é a curva de sobrevida dele? É o que eu faço pessoalmente. Qual é a curva de sobrevida dele da doença cardiológica? Um doente que já está numa fase avançada, precisando de coagulação sistêmica permanente na doença cardiológica, a não ser em alguns casos, paciente com 85, 90 anos, ele tem que repensar que método vamos usar. Então, de repente, para esse paciente, em vez de construir uma fístula, não sei qual é o grau de sensibilidade que ele tem, é melhor você botar um perniquete. Então, definir qual é o acesso inicial. Depois, e aí entram as brigas, como é que você vai manter esse acesso? Se você vai usar citrato a 30%, se você vai usar heparina pura, e o grau de treinamento da equipe que está cuidando desse acesso vascular. Botar esse paciente, por exemplo, para fazer uma fístula, você bota, mas sabendo que para parar de sangrar uma fístula funcionada nesses pacientes é uma dificuldade. Daí a hesitação das equipes. E, por fim, acertar a dose de anticoagulante, que precisa, que é obviamente reduzida, mas precisa ser revista com relação à duração do método. Então, esse paciente ele quase sempre vai dialisar mais vezes por semana, em menos tempo, e exige um acompanhamento muito maior. Mas você vai ter que reduzir as doses usuais, tanto seja de heparina, seja de citrato, se você for usar, ou de enoxaparina, ou de heparina de baixo peso molecular, para poder evitar sangramento nesse teu paciente. Espero ter conseguido responder aí. Respondeu. Para avançar na hora, vou fazer só uma colocação aqui. Primeiro, naturalmente, parabenizá-lo pela belíssima conferência, muito abrangente, um assunto complexo, difícil. E segundo, o meu reconhecimento e minha admiração pelo seu trabalho, sua história na terapia intensiva, a nefrologia aplicada à terapia intensiva de doentes críticos. Há 36 anos, 37 anos, eu entrei na terapia intensiva cardiológica, e naquela ocasião, o que se oferecia para um doente crítico, agudo, renal agudo, era muito limitado. Todo aquele conhecimento de diálise crônica não se adequava. Eu me lembro que os primórdios faziam até uma diálise artéria venosa no filtro no meio, e mesmo com as dificuldades que isso tinha, conseguimos gerar muitos pacientes. Depois isso evoluiu para método de diálise venosa e tudo mais, venosa, foi estendendo até chegar a contínuo. Então, a sua participação para o resgate desses doentes agudos, como você falou, aqueles que não tinham doença prévia, chegam a impacto extenso, e no choque cardíaco orientário, e muitos desses foram resgatados com essa tecnologia que você ajudou muito a desenvolver, muito mesmo, sua participação nisso é histórica, e eu acho que, olhando para trás, 36 anos atrás, nós tínhamos ferramentas muito básicas, hoje temos ferramentas avançadas.
como diria no contexto agudo, a sua participação não foi pequena, não foi imensa. Então, eu queria agradecer tudo que você trouxe para os nossos pacientes, toda a proficiência, toda a cordialidade no trato, toda a competência, que são marcantes da sua personalidade, da sua história. Então, aqui vai um reconhecimento a toda essa sua capacidade. Obrigado a vocês a bondade do convite, a paciência em me ouvir. Bom, desculpe, irmão, não sei tão adiantado na hora, tem muitos que a gente, mas queria parabenizar, né? Um grande amigo de antigo, a qual eu aprendo até hoje. Eu estava vendo aqui a inteligência artificial, não sei se ela alucinou, mas em termos de cenário de doença crônica, eu falo que no Brasil tem em torno de 15 a 20 milhões de pacientes. Hoje, temos 157, segundo a inteligência artificial, de pacientes em algum tratamento dialítico. 6 mil fazendo transplante renal e 40 na fila de espera. Agora, baseado no que o doutor Walter falou, você tem similar ao que nós temos na cardiologia, o quarteto fantástico, também quatro pilares, 2 etílicos, de testosterona, o IECA, né, e o GRA. Você tem o AR antigo, que não anticlona, não esteroide, então, isso você pode pegar isso de graça na rede pública ou então na farmácia popular. E você tem a semaglutida da glicosina, paciente acima de 100 pontos, também de graça. E você tem o nosso prefeito, né, também pegando a semaglutida. Estou dizendo isso para dizer que tu tem um arsenal terapêutico associado ou não, que você pode diminuir a velocidade de chegar a esse paciente, né, na fase dialítica. E a gente poderia... Aí vem a pergunta, você acredita em um cenário promissor, igual aos estudos, ou você acha que a gente vai continuar fazendo, demorando a fazer diagnósticos de diabetes mellitus, não sabiam fazer diagnóstico de doença renal crônica, você mostrou, e não é difícil? Difícil é fazer o tratamento de dialítico, mas fazer o diagnóstico de doença renal crônica é difícil. Todos nós deveríamos saber fazer, né? E a segunda, aquele modelo de estação, em que se um paciente chegando à fase terminal, ficava 8 horas, você conseguia controlar a hipertensão arterial sem usar nenhum antihipertensivo, diminuía a mortalidade e aumentava a sobrevida. Você acredita que esse modelo não floriu econômico, né? Uma máquina ficar o tempo todo com um paciente só, ou por questão do próprio paciente de querer ter o tempo útil dele, não ficar 8 horas com a máquina? Obrigado, João. É um prazer a pergunta. Nós, um colega da vida toda, fomos colegas de residência na Marinha e contemporâneos no Fundão, na FRJ, e fui discípulo do Walter, recém-chegado dos Estados Unidos. Walter, tive a honra de trabalhar com ele na clínica das renais. Enfim, e o companheirismo aqui ao longo da terapia intensiva com o Fernando Rangel, e bem maluco. Ele recém-formado, ele foi estagiário lá na CTI, e depois foi um brilhante cardiologista, né, intensivista cardiológico, a gente trabalha esse tempo todo. O que eu posso dizer é o seguinte: essa questão da jornada do paciente, eu sou otimista. Antes, nós tínhamos os problemas e não tínhamos nenhuma solução. A verdade é essa. Nós só tínhamos acompanhamento do paciente, intervenção terapêutica, quer dizer, tínhamos. Lembrando que em 1968, 69, apareceu a Doppler. Antes, você praticamente só tinha diurético mercurial e mal tinha clonidina. Houve um avanço muito grande na terapêutica não só do diabetes, né? Com a sucoriurese, diabetes tipo 2, mas a própria insulina, mas houve também um avanço com relação à terapia da hipertensão arterial. Então, realmente, eu não posso dizer que Deus nos esqueceu. Nós tivemos, ao longo da nossa carreira, a observação de avanços terapêuticos na história natural daquilo que leva a doença renal crônica progressiva. Hoje, nós estamos vivendo uma era dourada. E nós temos hoje, de repente, 4, 5 intervenções terapêuticas à disposição do endócrino, do cardiologista, do nefrologista, do clínico. O que nos falta, a meu ver? Letramento em saúde.
nós precisamos de educação. Educação médica e educação da população. Então, desculpa se eu for inadequado, mas eu vejo uma série de bobagens em currículos escolares. Estou falando de escola mesmo, curso básico, curso de ensino elementar. As pessoas aprendem uma porção de bobagens e não aprendem a cuidar de si próprias. Desde os ciclos naturais da adolescência, da gravidez, né? E a utilização do Sistema Único de Saúde que está à disposição das pessoas. As pessoas não sabem como se comportar numa linha de cuidado. As linhas de cuidado só vão florescer se a população exigir que elas floresçam. Então, é inaceitável você ver um paciente com diabetes evoluindo sem nenhum questionamento do tipo de medicação que ele pode tomar. Houve um avanço com as academias da terceira idade, a questão de praça, mas os currículos escolares não privilegiam a atividade física. Então, você precisa ter realmente um avanço de letramento em saúde dos médicos, dos enfermeiros, dos profissionais de saúde e da população. Porque, gente, é aquela coisa, os tijolos estão aí, a massa, o cimento está aí. Agora não tem pedreiro. Não tem pedreiro, não tem quem construa. Então, eu espero ter sido, talvez não ter respondido o que você esperava, mas do ponto de vista fisiopatológico, não há uma justificativa. Nós podemos prolongar, sim, em pelo menos 5 a 10 anos a jornada desses pacientes. É bem verdade que no final nós vamos ter o mesmo dilema ético que o Walter colocou aqui. Só fazer coro a isso que você está faltando, Ramon, porque o fato real, esse é o grande desafio da saúde do século XXI. São as doenças crônicas não transmissíveis. O envelhecimento, né, faz com que elas aflorem, né? Então, já está falando de oncologia, já está falando de doença cardiovascular, misturada com diabetes, metabólica, esteatose hepática, e eu acho isso muito. A percepção que a sociedade tem disso é nenhuma. Tá? Desculpe, eu não vou querer criar uma celeuma aqui, mas a gente fica batendo, tem que tomar vacina, não tem que tomar vacina, tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo. E o que pesa mesmo no bolso, que é a doença crônica não transmissível, isso está embaixo do tapete. Nós não estamos discutindo isso. Aí eu acho que, enquanto academia de medicina, a gente poderia levar essa coisa adiante. Muito bem. Gente, vamos dar por encerrada, então, a nossa reunião, agradecer ao nosso querido candidato, doutor João, ao nosso acadêmico Fernando Rangel, ao nosso acadêmico Walter, e agradecer a presença ilustre de todos os senhores. Obrigada.